Eu sou o Rafael, psicólogo, e o anime de hoje é sobre shinobis, pois fala sobre ninjas cortadores de cebola. Hoje a reflexão é sobre Kotaro. Tem spoiler de todo o anime de Kotaro vai morar sozinho. Vamos lá. Kotaro é sobre solidão e força, mas não da maneira que você imagina. Para mim, essa é a grande magia dos animes. Você encontra histórias de gigantes que querem se alimentar de humanos, ou de cavaleiros que protegem a terra, e também de uma criança que vive sozinha mesmo tendo apenas 4 anos. A história desse anime gira em torno de Kotaro, que decide se mudar para um apartamento, e ele começa tocando a campanha de um vizinho chamado Karino, para buscar algumas informações. Isso é algo que acontece de forma frequente no anime, visto que o garoto sempre está precisando de alguma coisa. Afinal, ele tem 4 anos. Na minha cabeça, quando eu assisti o anime, eu imaginava que o Kotaro tivesse mais idade, sei lá, uns 10 anos. Faria mais sentido, porque as ações dele não meio que acompanham a idade. Então eu tentei imaginar o anime como se fosse uma metáfora, e nesse caso a idade pouco importa. A questão para mim é que Kotaro é uma criança, e o anime mostra a dificuldade de ser uma criança sem a presença dos pais e que não conhece muita coisa sobre a vida. Essa é uma história que me emocionou bastante. Cada episódio ali é meio que uma facada no coração. Roteiros e histórias que envolvem personagens indefesos acabam trazendo para a gente sentimentos de empatia. Nós, seres humanos, fomos moldados para isso, protegermos e cuidarmos das crianças, dos indefesos. Dá vontade de entrar no anime e cuidar do Kotaro, porque apesar dele ser muito esperto e inteligente para a idade dele, ele também tem a inocência que só as crianças vão ter. E aí você soma tudo isso e cria um personagem extremamente amável e muito humano. O anime mostra algumas lições além disso. Mostra que às vezes precisamos apenas de boas pessoas em nossas vidas para mudarmos quem somos e nos tornarmos pessoas melhores. Kotaro traz uma perspectiva diferente sobre uma criança que não tem a presença dos pais, mas de uma maneira bem extrema, visto que Kotaro não mora em um orfanato ou em algum centro de adoção, mas sim Kotaro mora sozinho. O anime tenta mostrar a dualidade sobre o quão forte e o quão indefeso pode ser uma criança. Tá, mas por que Kotaro mora sozinho? Pelo que parece, a mãe do Kotaro não conseguia cuidar dele direito, por algumas situações psicológicas que ela sofria. No final do anime, descobrimos que ela não está mais viva, e o pai do Kotaro parece sofrer de algumas questões psicológicas também. Com isso, a adversidade para o Kotaro, nesse contexto, seria algo bem previsível. Mesmo assim, diante de toda essa instabilidade, Kotaro consegue se proteger e se desenvolver, porém com enormes custos e uma boa dose de resiliência. Para qualquer ser humano, em qualquer idade, se sentir abandonado é algo extremamente doloroso. Para uma criança, mais ainda. É só você lembrar, quando você era uma criança, você se importava mais ainda com a visão dos seus pares próximos, dos seus pais, das pessoas que estavam ao seu redor. Para você se situar no mundo, você precisava do feedback deles. E isso é algo normal. Em um estudo liderado pelo pesquisador Robert Anda, ele cita que indivíduos que enfrentaram experiências mais difíceis na infância apresentaram maior risco de comprometimento do desenvolvimento cognitivo e social, bem como de abuso de drogas, gravidez indesejada, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. E o Kotaro estava muito vulnerável a isso. Algumas crianças são capazes de lidar com as mudanças de humor e explosões de pais instáveis, e eles podem desenvolver uma habilidade aguçada para detectar as emoções dos outros, bem como serem capazes de ler pistas não verbais. Há evidências de que, dependendo do temperamento da criança, a exposição a experiências problemáticas pode torná-la mais resistente ou muito vulnerável a problemas posteriores. E o Kotaro é um exemplo disso. Ele se tornou muito forte, mas ao mesmo tempo muito sensível com relação a perceber o sentimento dos outros. Ele consegue identificar bem o que as pessoas estão precisando, estão sentindo. Parece em muitos momentos que o Kotaro está à frente de todo mundo. Quando pensamos que ele está sendo enganado ou algo assim, logo nos surpreendemos que está acontecendo justamente o oposto. Tudo isso somado à sua enorme vulnerabilidade e inocência. Seguindo a lógica de que às vezes precisamos passar por dificuldades para entendermos aqueles que passam dificuldades também, Kotaro meio que segue a mesma lógica. Por ter passado por dificuldades e ter que se adaptar ao ambiente, ele consegue perceber coisas que outros não conseguem perceber. Só que a adversidade causou também danos a ele, como a dificuldade de se expressar e às vezes uma não confiança nas pessoas. O psicólogo Bruce Ellis, da Universidade de Utah, descreve essa característica como a capacidade de se desgrudar, um tipo de flexibilidade cognitiva que se correlaciona positivamente com traços como a criatividade. Pode ser que indivíduos criados em ambientes estressantes tenham uma maior disposição para deixar algo por fazer, uma falta de perfeccionismo que os ajude a
fazer o que é necessário, sem se deter no que poderia ter sido, em comparação com aqueles criados em casas com luxo e com uma rotina perfeita, sem muitos estressores. Só que apesar de toda essa dor e experiência que ele passou, ele não tem idade suficiente para entender algumas coisas. Kotaro tem uma enorme dificuldade de perceber que algumas situações podem colocar ele em perigo, e também uma dificuldade de colocar limite nos outros. Às vezes ele parece querer ser muito mais forte do que ele é. Ele quer ser alguém que não precisa de ninguém. Ele nega a realidade de que ele é apenas uma criança, de que algumas coisas ele não pode fazer sozinho. Karino é o primeiro vizinho na qual Kotaro acaba interagindo. Pelo motivo de estar morando sozinho e ter apenas 4 anos, Kotaro precisa de ajuda dos seus vizinhos para coisas simples. Karino é um homem de 31 anos que trabalha como mangaka, porém não sente que está progredindo na carreira e na vida. Ele meio que sente que sua vida está meio que fora de controle. Karino também é alguém que se identifica com Kotaro porque ele perdeu seus pais também na infância. Quando Kotaro se muda para o lado de sua casa, ele se sente na obrigação de se tornar responsável pelo pequeno garoto. Os dois começam a interagir muito bem um com o outro. Vemos o quanto cada um se torna importante na relação entre eles. Kotaro não gosta de mostrar fraqueza, então, em muitos momentos, mesmo que ele precise da ajuda do Karino, ele procura não pedir, ou ele tenta passar a impressão pra si mesmo de que ele está cuidando do Karino e não o contrário. Karino é a primeira pessoa ali a fazer o garoto sorrir, visto que ele dificilmente mostrava esse tipo de emoção. Ele também tem interações com o Tamaru, que meio que adota o Kotaro, trata ali o garoto como se fosse irmão dele, e o motivo é que ele era proibido de ver o seu filho, então ele acaba transferindo o afeto para ele. Então o Kotaro, assim como todas as crianças, é meio que uma esponja que vai absorvendo características de cada pessoa. Uma das teorias de modificação de comportamento mais bem documentadas é a teoria da aprendizagem social, de Albert Bandura. Bandura efetivamente argumenta que os seres humanos aprendem observando, modelando e imitando o que vemos. As crianças estão observando os pais com atenção e usando o que veem para formar uma base para o que devem fazer. O que você faz quando derramou suco no carro, ou como você reage quando eles lutam para regular suas emoções. Suas respostas durante esses momentos determinam o que as crianças aprendem sobre resiliência emocional. E é visível como o autor coloca essas características no Kotaro, mostrando como ele é extremamente observador. É curioso que no anime, o Kotaro, mesmo com pouca idade, ele consegue entender algumas coisas que nós adultos às vezes não entendemos. Diversos estudos vão mostrar o tanto que a experiência aversiva na infância provoca danos em uma criança, atrapalhando profundamente o seu desenvolvimento. Kotaro tem várias situações que ele evita pelo que ele viveu no passado, como quando ele não quer ficar perto de ninguém quando está sujo, porque se isso acontecer, as pessoas não gostariam dele. E o seu maior medo é justamente de ser rejeitado, ou de não corresponder à expectativa dos outros. E soma tudo isso com um profundo medo de abandono. E ele tem esse medo porque, de fato, ele foi abandonado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E quando somos abandonados, independente da idade, temos uma forte sensação de que somos inadequados. Quando somos rejeitados ou abandonados, tendemos a buscar alguma forma de sermos aceitos. E para uma criança isso é mais forte ainda. Durante 9 meses, habitamos o corpo de nossa mãe, completamente dependentes dela para o essencial da vida. Quando o cordão umbilical é cortado, tornamos-nos seres separados, desvinculados da nossa fonte. Ao contrário de outros primatas, ao nascermos somos indefesos e dependentes. Os humanos desenvolvem a autossuficiência a um ritmo mais lento do que os nossos primos primatas e permanecem imaturos durante mais tempo do que a maioria. Ou seja, sem um cuidador atento, nossa existência inicial seria precária, quase que impossível. E esse medo de abandono vem de outras formas. Kotaro não quer ser odiado. Tem um episódio onde ele começa a tentar se vestir bem. Ele sente que se ele se vestisse bem, significaria que as pessoas não iriam se irritar com ele. Na verdade, ele queria ser amado por todos, e isso ajudaria ele. No final, é tudo com o objetivo de ser aceito. Quando o Kotaro tá na escola, tem um episódio que ele mostra para as crianças que existe uma grande vantagem em ser independente. Ele tenta mostrar para as crianças que é indispensável ser independente, não depender de ninguém. Justamente pelo fato de ele ter sido forçado a ser uma criança independente tão cedo. E para ele, isso é sua maior força. A quantidade de estresse que se experimenta na infância também parece ser um fator na previsão de benefícios cognitivos futuros. O pesquisador Mark Seri descobriu que as pessoas que relataram experimentar estresse moderado ao longo de suas vidas tendiam a pontuar mais alto em medidas de resiliência. E curiosamente, eram menos propensas a terem dor crônica nas costas do que aquelas que relataram pouco estresse ou estresse extremo. E isso vemos no Kotaro. Ele é muito resiliente. Quando ele começa algo, ele simplesmente mantém aquilo por muito tempo. E dificilmente ele se desespera em uma situação, sempre tentando ver uma solução para um determinado problema. Obviamente que tudo isso veio acompanhado de enormes custos também. Kotaro busca apoio social. Apoio esse que é importante em qualquer idade, não apenas quando somos crianças. Como citou o pensador John Turner, o apoio social está relacionado ao bem-estar psicológico, ou seja, quanto mais uma pessoa sente que tem amigos e familiares que estão lá para ela, menor a probabilidade dela se sentir deprimida e ansiosa. Idosos com doença crônica que possuem níveis médios de apoio social tiveram 40% menos chances de morte do que aqueles com baixo nível de apoio social. E altos níveis de apoio social resultaram em 55% menos chances de morte. Ou seja, apoio social salva vidas e torna a vida de qualquer pessoa mais significativa. E o Kotaro aprendeu que precisa se esforçar para receber qualquer
qualquer tipo de apoio, ou de afeto, ou de admiração, e o que ajudou ele a se tornar uma criança bastante orgulhosa. Ou seja, tecnicamente ele aprendeu que a força é a grande razão dele conseguir coisas, conseguir o apoio social, o afeto, conseguir o respeito das pessoas. Kotaro Vai Morar Sozinho é um anime que nos ensina sobre o impacto que uma família tem na vida de qualquer criança, e também nos mostra a importância dos amigos e das pessoas ao nosso redor, independente se você é criança ou não. O anime mostra desafios cotidianos, não apenas o Kotaro que sofre com problemas ali. O Karino tem o desejo de organizar sua vida, Tamura e sua vontade de poder se relacionar com seu filho novamente, a Mitsuki que não consegue se desvencilhar do seu namorado abusivo, Toku que tem dificuldades em lidar com crianças pois passou por algumas situações difíceis na infância. O anime traz problemas cotidianos diversificados em várias camadas. E o grande ponto final é que em muitos momentos em nossa vida somos iguais ao Kotaro. Podemos ser enganados, negligenciados e às vezes nos pegamos buscando a aprovação das outras pessoas. Porém, o Kotaro, mesmo sendo muito jovem, nos ensina que para tudo existe um jeito e que existem diversas maneiras de resolver um problema. Assim também como mostra a quantidade de problemas que acontece e que muitas vezes nem temos ciência disso. Kotaro também mostra que as relações humanas podem ser nossa salvação. As relações humanas nos dão significado e só percebemos o real valor delas quando a solidão bate à nossa porta. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.